Bom, muito boa noite a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui nesta quinta-feira, dia 8, né? Dia 8 de outubro de 2020. O que nós temos hoje à noite é o nosso irmão Gilberto, que vai estar trazendo aí a sua apresentação, a sua fala, e com certeza vai nos ajudar bastante aí, vai mostrar para nós a questão do bem e do mal. Mas antes de passar a palavra ao Gilberto, né, principalmente para a gente aqui, que na correria aqui, para tentar colocar as coisas no ar, vamos acalmar os nossos corações neste momento, dar uma relaxada um pouquinho mais, né, e pedir neste momento ao nosso Criador que nos envolva, que os Espíritos bondosos nesta noite nos abrace carinhosamente, fazendo com que possamos senti-los mais e mais. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, agora e sempre. Muito bem, estamos então, como foi falado aqui, nosso irmão Gilberto. Tudo bem, Gilberto? Boa noite para você e me perdoa aí, desculpa aí pelo nosso atraso. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Imagina, Carlos, prazer imenso, viu? Prazer imenso. Obrigado. Muito bem. Bom, você escolheu um assunto interessante, né? Um assunto aí que vale uma reflexão grande em cima disso. E eu espero que tudo que você for passar para a gente consiga assimilar o máximo aí dessas informações. Gilberto, então a palavra é sua. Fique à vontade. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado mesmo. A gente agradece muito pela oportunidade. É uma oportunidade fantástica essa, da gente estar podendo vir aqui e conversar um pouco, né? Sobre as questões do mundo espiritual, sobre as questões do bem, né? Sobre as questões do bem. E a gente agradece muito porque é uma oportunidade que a gente tem de estar estudando, e isso nos faz um bem imenso, A conversa nossa de hoje, ela foi tirada desse livro. Esse livro, ele é um guia para o expositor espírita, e ele tem vários temas, né? E a gente fez uma página e aí caiu justamente nesse tema, que foi o tema que a gente passou a pesquisa com as orientações dadas aqui pelo autor do livro, tá? Então nós vamos começar hoje falando parte de uma história que a palestrante Eulália Bueno finalizou em uma de suas palestras. Ela conta essa história da seguinte forma, que numa sala de aula, um professor, ele virou-se para a turma, né? Se não me engano, era uma turma de universitários, e escolhendo até alguém que não fosse muito firme, né, na maneira de se expressar, ele perguntou à pessoa: menino, Deus existe? E aí o menino, ele ficou um pouco tímido, né? Os amigos começaram a dar risada e tal, e ele falou assim: não, Deus existe. Deus existe sim, professor. E aí o professor, na sequência, faz outra pergunta. Então Deus criou tudo o que existe na Terra, no universo. Menino respondeu: sim, Deus criou tudo o que existe no universo. E como aqui na Terra nós vemos muitos males, então Deus criou o mal. Deus criou o mal. E diz que nesse momento a classe ficou em silêncio, pois o raciocínio do professor materialista parecia algo verdadeiro até aquele momento, né? E o professor, sentindo o gosto do seu triunfo, né, se deliciava com aquilo que parecia uma vitória. Bom,
Nós vamos parar essa história por aqui, logo à frente nós retomaremos a ela e vamos conversar um pouco sobre algumas questões que aparecem na Gênese, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, lá na Gênese, capítulo 3, o título do capítulo é o bem e o mal, e o item é origem do bem e do mal. Kardec começa esse capítulo dizendo que o mal que observamos no planeta Terra não pode ter origem em Deus, pois tudo que provém dele deve participar de seus atributos. E esse ser que nós identificamos como Deus, e que nesse atual estágio evolutivo nós temos poucas condições de qualificá-lo, mas alguns dos seus atributos que nós conseguimos qualificar dele é um ser infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, amoroso. E Deus, com todos esses atributos, não poderia criar o mal. Esse é um raciocínio inicial desse item da Gênese, né? Então aí nós vamos refletir sobre um ser maligno, a ideia de um ser maligno. Esse ser maligno, nós poderíamos fazer duas reflexões acerca dele. Ou ele é tão poderoso como Deus, e existiu para sempre, assim como Deus, e nós teríamos no universo duas potências, duas forças, o que faz com que a gente rechace totalmente essa ideia pelo fato de que o universo ele é harmonioso. E isso, por si, já indica uma unidade de construção, de manutenção, que é o Deus único que nós acreditamos, né? Aí então podemos pensar na ideia de uma criatura voltada ao mal. E isso nós também rechaçamos, porque Deus, infinitamente bom, justo, misericordioso, não criaria, porque se existe uma criatura, ele foi criado. Foi criado por quem? Por Deus. Esse Deus não criaria uma criatura destinada ao mal eterno. Então, é outra teoria que nós rechaçamos. Bom, mas o mal nós conseguimos identificar. Então, lá na Gênese, Kardec coloca duas categorias de males: aquelas que o homem pode evitar e os que são independentes de sua vontade. Aqueles que são independentes de sua vontade, que nos parece, a princípio, grandes males, né? Os flagelos naturais, as doenças, né? Nós temos atualmente aí a questão do Covid-19, né? Que nos inspira bastante cuidado. Então, esses males, entre aspas, né? Que nos acometem, a inteligência que Deus proveu ao homem faz com que ele consiga anulá-los ou, pelo menos, em grande parte, atenuá-los. Por exemplo, nós temos hoje a questão do Covid, por toda a pesquisa, por toda a inteligência desenvolvida do homem, nós estamos em vias de uma vacina, nós sabemos como proceder da maneira correta para que o vírus não se propague, né? Nós temos orientações, o homem, de acordo com o desenvolvimento da sua inteligência, ele consegue saber o caminho que ele pode estar tomando para atenuar ou para anular esses males. Porém, lá na Gênese é colocado que os males mais numerosos são aqueles que o próprio homem criou para si. Pelos seus vícios, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela sua cobiça, pela sua ambição, pelos seus excessos em todas as coisas. Aí, muitas vezes, nesses males estão
a causa das guerras e das calamidades que as guerras geram, né? As dissensões, as injustiças, a opressão dos fracos pelos mais fortes, enfim, a maior parte das moléstias. Bom, agora vamos beber um pouquinho na água, na fonte do Livro dos Espíritos. Né? A pergunta 629 do Livro dos Espíritos, ela traz o seguinte texto. Que definição se pode dar da moral? Essa é a pergunta de Kardec. A moral, agora a resposta dos Espíritos. A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem dos outros, pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Gente, a partir daí, uma reflexão que a gente pode ter é que a lei de Deus é a lei do bem. A lei de Deus é a lei do bem. Se nós seguirmos a lei de Deus, as leis que Deus colocou e que regem o universo, nós estamos seguindo no caminho do bem. A questão, as perguntas 630 e 633, elas têm o seguinte texto, uma a uma, né? 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E a questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? A resposta dos Espíritos. Que fantástico. Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus, então Deus não é essa figura humana, né? É esse ser que transcende as nossas capacidades de definição, mas que nós o sentimos, né? Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, agora algumas reflexões, né? Lá na Gênesis é colocado que essas leis divinas, elas são como que gravadas em nós quando criados, quando somos criados, né? Então, nós temos o nosso germe de espírito destinado à perfeição relativa, né? Nós temos o germe dessa lei, dessas leis divinas gravadas. Só que, além disso, Deus nos faz lembrar sem cessar dessas leis, através do envio dos seus messias, dos seus profetas, por espíritos encarnados, e aí nós vamos dar alguns exemplos, né? O exemplo de Chico Xavier, olha só que coisa maravilhosa. O exemplo de Irmã Dulce, o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Divaldo Pereira Franco e muitos outros, né? Então nós temos espíritos encarnados que vieram aqui com uma missão fantástica de nos trazer esses exemplos de qual caminho que vai nos levar à felicidade. E também pelos espíritos desencarnados, através dos mensageiros que nos trazem constantes mensagens de nos mostrar o caminho reto, o caminho que vai nos levar à felicidade. Bom, agora, pergunta 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições? Então Kardec coloca, puxa vida, mas por que a gente já não veio melhorzinho, né? Vamos dizer assim.
com todo respeito, né? Os espíritos respondem a Kardec: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. E porque há a união do espírito ao corpo. Então, os espíritos mostram para Kardec a necessidade da gente conseguir as nossas conquistas por nossos próprios méritos, né? Bom, na Gênese é colocado assim: olha, como o homem deve progredir, os males os quais está exposto são um estimulante ao exercício de sua inteligência. Então, são nesses desafios que nós desenvolvemos a nossa inteligência, os nossos sentimentos, né? Se nada receasse, nenhuma necessidade o levaria à busca do que é melhor. E aí ele fecha, na Gênese: a dor é o aguilhão que empurra o homem para a frente na via do progresso. Existe até aquele ditado, né? Até quando a gente topa numa pedra, a gente vai para frente, né? Então, as dificuldades, os desafios, eles vêm para nos ajudar a progredir por nossos próprios méritos, de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Aí nós vamos para a pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Mas, tudo bem, se eu não praticar o mal, já tá bom? Os espíritos colocam para Kardec: não. É preciso que faça o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E aí a gente já vai emendar na pergunta 643. Haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Resposta dos espíritos: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Na pergunta 642 e 643, eu gostaria de pedir permissão para falar um pouco da minha avó paterna. A minha avó paterna, ela não tão nova, mas também não tão idosa, né? Ela foi cometida de um mal e ela foi para uma cama, né? E dali ela não conseguiu mais sair até o seu desencarne. Mas isso foram anos, talvez 8, 10 anos, isso eu não tenho bem certeza. Eu posso dizer para vocês uma coisa: eu nunca vi a minha avó reclamar. Então, na situação em que ela estava, ela não poderia praticar o bem de certas maneiras. Mas o fato dela não reclamar, para mim, era um ensinamento. Não vou dizer que eu aprendi, mas que era um ensinamento, era um ensinamento. Era a maneira que ela tinha de praticar o bem. Então todos nós temos essa condição de praticar o bem, de diversas maneiras, né? Aí na Gênese, Kardec coloca que Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Isto é, do próprio mal faz sair o bem. E aí ele desenvolve esse raciocínio. Ele coloca que o homem, muitas vezes, persistente no mal, chega um determinado momento em que ele percebe que ele não vai atingir a felicidade.
Isso dá nele uma necessidade de procurar um outro caminho. E esse caminho, assim que ele descobre, é o caminho do bem, que é o caminho que traz realmente a verdadeira felicidade. E agora, para exemplificar, achei bem interessante uma das aulas que eu tenho assistido nesse período de aula remota para acompanhar meus alunos, né? A professora de projeto de vida, ela falou sobre o termo empatia. Olha que interessante, gente. Empatia é uma palavra de origem grega que significa sentir junto, compreender junto. Ela colocou para gente que durante um longo tempo essa palavra ficou um pouco esquecida lá na antiguidade. Essa palavra, essa questão da empatia, ficou esquecida lá na antiguidade. Provavelmente esqueceram-se da importância da empatia e pouco se falava, pouco se pensava nela. Desde o começo do século XX, nós temos retomado a questão de empatia. E olha que bacana. A empatia é uma ponte entre o egoísmo e o altruísmo. Olha que legal. O homem percebeu a importância, o bem-estar que causa você ter ações que fazem com que você saia de uma posição egoísta e caminhe para uma posição altruísta. Faz com que a gente entenda, compreenda a visão do outro e procure cada vez julgar menos. Olha que bacana, né? Na questão 645, Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Os espíritos respondem: arrastamento, sim, irresistível, não. Porque, mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podereis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. E agora eu queria indicar para quem não assistiu, né? E quem assistiu acho que vai concordar comigo, um filme que eu adoro, um filme chamado Mãos Talentosas. É a história de um médico que é vivo hoje em dia, é atuante, inclusive, se não me engano, ele é presente no governo do Donald Trump, né? Hoje em dia, tem alguma função. E ele chama Ben Carson, Dr. Ben Carson, né? Essa história mostra a trajetória de um menino que tinha tudo para não chegar onde chegou. E conseguiu vencer tudo. Com o apoio da sua mãe, né? Com a sua vontade, com o apoio da sua mãe, e com muita religiosidade. Muita religiosidade. Não é espírita, mas é fantástico. É fantástico. É muito bacana mesmo. E eu não vou falar mais do filme para não tirar o sabor de vocês ao assistirem, quem não assistiu ainda, né? Bom, agora nós vamos partir para a conclusão da nossa conversa de hoje. Então lembra da história, né? Daquela história contada pela palestrante Eulália Bueno, né? Só para lembrar rapidinho, um professor na sala de aula questionou um aluno sobre a existência de Deus, o aluno afirmou que Deus existia, aí ele elaborou um raciocínio falando que se Deus existia, porque ele tinha criado tudo, o aluno falou que sim, então se ele criou tudo, ele criou o mal. E aí a classe ficou sem reação, né? Quase todos ficaram sem reação. Conta a palestrante Eulália Bueno que um dos alunos ergueu o braço, falou: professor, com licença, posso lhe fazer uma pergunta? O professor falou: claro que pode sim. Professor, o frio existe? O professor respondeu:
Sim, existe, claro que existe. Nós temos que colocar blusa, cobertor, né? O frio existe. E o aluno, esse aluno, né, que levantou a mão, diz ao professor: não, professor, o frio não existe, o frio é a ausência de calor. Posso fazer mais duas perguntas para o senhor? Pois não. Professor, o, a escuridão existe? E o professor fala: sim, claro, você entra num ambiente, você não enxerga nada. Lá existe a escuridão. Não, professor, com todo respeito, a escuridão é a ausência de luz. Onde não tem a presença da luz, há a escuridão. E uma última pergunta, professor: o mal existe? O professor fala: sim, claro que existe. Você não vê para fora na nossa sociedade, né? As dificuldades, os desafios que a gente passa, a maneira como as pessoas muitas vezes agem com relação umas às outras, né? Ele falou: não, professor, o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Então, na Gênese, Kardec coloca que Deus não quer senão o bem. O mal provém unicamente do homem. Se na criação houvesse um ser predisposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Porém, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, mas em si mesmo, de acordo com o estágio evolutivo que nós nos encontramos, né? Nós somos fadados à evolução relativa, à perfeição relativa, né? Então, no momento, nós temos nossas quedas, mas isso vai melhorando de acordo com a nossa vontade no bem, nossa prática no bem e a decisão de realmente melhorar, né? Mas, enfim, porém, tendo o homem a causa do mal em si mesmo e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio, por guia as leis divinas, evitará o mal quando quiser. Olha, que alento, que alento para nós, né? Aí isso me faz lembrar uma parte de um livro que eu relutei, não é que eu relutei, eu tinha muita vontade de ler por muito tempo e eu não, alguma coisa não, né? É coisa minha, com certeza, né? Me fez com que não, me fazia com que não começasse. Pois agora, esses momentos agora eu comecei a ler e me emociono constantemente com essa leitura, que é o livro Paulo e Estevão, né? E aí, essa passagem me fez lembrar Paulo, na verdade, Saulo, na estrada de Damasco. Naquele momento que ele estava na estrada de Damasco, ele já estava reflexivo, porque ele via as atitudes de Estevão, né, perante as vicissitudes. Ele via, não, ele lembrava, né, da maneira como Estevão reagiu diante das vicissitudes, diante da truculência, muitas vezes, né, imposta por ele mesmo. Ele lembrou de Abigail, a maneira como Abigail se comportou diante do entendimento da boa nova do Cristo. Ele lembrava dos homens do caminho, né, de Pedro, dos apóstolos que estavam levando à frente a mensagem do Mestre. E aquilo já lhe causava um abalo interno, mas ele ainda perseguidor de cristãos, na estrada de Damasco, a caminho de perseguir e de encontrar Ananias, é surpreendido com a visão do Cristo. E aí, essa fala dele me impactou demais. Ele fala para o Cristo: Senhor, que quereis que eu faça? O que quereis que eu faça? Olha só, ele não colocou assim, ó, tudo bem, eu posso dar uma mão aí e tal. Não. O que quereis que eu faça? Que ponto de mutação do mal. Na verdade, ele tinha os motivos dele para entender que ele estaria fazendo algo bom, né? Mas ao entender que aquilo não era bom, que rompimento que ele propunha ali naquele momento para poder seguir um outro caminho, né? E para
terminar realmente a nossa conversa de hoje, tem uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, também orientação daquele material que eu mostrei para vocês no início, capítulo 12, se não me engano, no final do item 8, bem no finalzinho mesmo, que o espírito comunicante fala: erguei vossos olhos, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas. Olha, erguei vossos olhos, ou seja, abra sua mente para as coisas que transcendem, para a verdadeira vida, para os verdadeiros ensinamentos. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Olha que bacana. Que muitas vezes a gente se frustra, né? Se frente às dificuldades que a gente observa na humanidade, né? No nosso país, por exemplo. Mas se nós lançarmos esse pensamento acima, nós que acreditamos na reencarnação, né? Nós que acreditamos que o bem se sobrepõe ao mal e que é uma questão de tempo, é uma questão do estágio evolutivo pelo qual nós estamos passando e que nós temos uma responsabilidade de contribuir para essa melhora do planeta, né? E para realmente finalizar, uma pequena historinha. Diz que um velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo de água e bebesse. Então o rapaz pegou, encheu uma mão cheia de sal, pegou um com água e jogou lá dentro, misturou e bebeu. O mestre perguntou: qual é o gosto? O aprendiz diz: ruim, bem ruim. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Então ele pegou, encheu a mão de sal novamente e foi até o lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse: beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou: qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Bom. Então, que essa passagem de copo para lago seja o nosso progresso, espiritual. E a partir do momento que a gente vai se tornando muito mais do que um simples copo, até chegar em um lago, nós vamos entendendo que o mal, ele é passageiro, ele transcende a vida que nós temos, o bem transcende todo o mal, à medida que a gente evolui, abre os nossos horizontes, alarga os nossos horizontes da nossa espiritualidade. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Muito bem, Gilberto. Obrigado aí pelas suas colocações, né? E ainda dá tempo, nós temos algum tempinho. Quero mandar um abraço aí para o pessoal que está nos acompanhando, né, pela internet, que a Vani está nos acompanhando, a Áurea também, deu boa noite. A Sueli, você conhece a Sueli, ô Gilberto? Você conhece a Sueli? Isso. A Sueli, estamos reunidos em família, como sempre, né? Sempre em família aí, que legal, que bacana. Um abraço aí para todos aí em casa aí, né? A Josiane também nos acompanha, boa noite. A Josiane chamou a atenção do filme que você falou, provavelmente ela assistiu também, que ela disse, maravilhoso. Realmente deve ser bacana. Vou assistir também, né? Gilberto, eu gostaria de só fazer alguns tópicos aqui que eu anotei, né? Logo no começo você comenta sobre Deus, sobre a criação, né?
E aqui eu fiz uma colocação. Deus não criou o mal, né? Você, no seu desenrolar, você mostrou aí que Deus não criou o mal. Sim. Quem criou o mal? O homem? Não também, né? Porque o homem, ele vivia... quando nós executamos, como você falou aí, que era a ausência de luz, a ausência do calor, né? E, portanto, a ausência do bem. Então, o mal simplesmente não Sim. existe, né? Eu achei Sim. bacana essa tua colocação aí. Né? Então, o mal não existe, não é criação de ninguém. Né? Nós só Exatamente. praticamos alguma coisa, vê se você concorda comigo, nós só praticamos alguma coisa que prejudica a nós ou a alguém diante de ignorâncias nossa. Exatamente. É isso mesmo, Carlos. É isso mesmo, né? De acordo com a transgressão às leis de Deus, que formam o caminho que nos vai levar à felicidade, né? Exatamente. Então, portanto, né, como você falou também, o mal ele não é irresistível. Às vezes a gente joga a culpa, né, no Sim. mal. Ah, eu fiz isso porque eu não consegui resistir. Não, o mal não é irresistível, né? Nós que muitas vezes preferimos ceder a certas tendências, não é isso? Sim. Sim. Pelo atual momento evolutivo que a gente está, né, Carlos? Pela maneira como nós estamos ligados, muito ligados à matéria, né? E esse momento vai passar também, né, Carlos? Nós vamos alcançar aí estágios mais evoluídos. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Sim. É um processo, né? Nós estamos aí, quanto mais nós vamos saindo dessa ignorância, né? Como você falou, né? Até então ele era um perseguidor ferrenho aí do cristianismo, dos que seguiam o Jesus, né? Que seguiam esses ensinamentos de Jesus. Ele era lá um perseguidor ferrenho. Mas por quê? Porque ele desconhecia aquela situação, desconhecia o porquê de tudo aquilo. A partir do momento que ele foi colocado, né, diante de uma situação que mostrou para ele a verdade, se eu posso dizer assim, pronto, ele passou a compreender e já não mais ser aquele Saulo que era, passou a ser o Paulo que nós conhecemos hoje, né? Acho que eu não cheguei nessa segunda parte ainda, né? E eu comento aqui em casa, né? Vou comentando sobre o livro com o seu Milton, com a Sueli, né? E eles falam para mim assim, viu, se prepara, porque você vai ver quem foi Paulo. Pois é. Estou ansioso. Esse livro é muito bonito. Eu acho que todos nós deveríamos ler ele. É um livro que ele é cativante, né? Vai te prendendo, você vai tendo que cada vez mais ir folheando aí, porque não dá vontade de parar. Realmente é muito interessante e com conteúdo fantástico mesmo. Quero só registrar também aqui a Adaísa Vieira. Ela diz assim, boa noite, linda mensagem. Ela mandou... Muito grande bem. Abraço para dona. É isso aí. Bom, Gilberto, acho que é isso. Nosso tempo já começamos tarde, né? Eu ia dizer assim, você foi prejudicado com o tempo, mas isso a gente sabe que não existe, então eu agradeço de coração aí o seu pronto atendimento quando eu falei com você, né, sobre se você podia estar fazendo aí essa preleção essa noite, você prontamente atendeu o nosso pedido. Fico muito feliz e grato. Grande prazer. Então, queria aproveitar... Carlos, Oi, pode falar. Tem uma pequena surpresa aí para você. Opa, manda aí. Peraí. Ah, seu meu! Olha, Carlos, satisfação de estar aqui, entendeu? Vendo o progresso, essa evolução que nós estamos tendo, o bem que esses vírus trouxe para nós trazer o centro espírita dentro da nossa casa. Então, nós não podemos dizer que ele foi um mal, ele foi um bem para nós. Quanta coisa se desenvolveu que nós não esperávamos que o centro espírita estava dentro do nosso lar. Isso foi uma grandeza
que nos trouxe para nós uma evolução dessa tecnologia. Então, vamos aproveitar essa evolução, vamos à frente. Entendeu? Para nós é uma grande satisfação. Nossa, E cumprimentar todos, entendeu? Que estão ouvindo, porque é uma satisfação imensa. A gente não está na presença, mas estamos sentindo a presença de todo mundo pela tecnologia. Isso é uma grande satisfação, uma alegria para mim, que na idade que eu estou, nunca pensei na minha vida que ia conseguir atingir essa evolução de chegar a esse ponto. Uma grandeza. muito bem. Apesar que estamos falando entre o mal que o Gilberto estava falando, eu acabo de contar uma historinha do Chico Xavier. Chico Xavier, uma ocasião, foi convidado para fazer uma visita numa cidade aonde ele foi. Então, foi esperado, todo mundo esperava que ele chegasse lá e tivesse uma mesa, uma coisa, café. Ele chegando, então, entre as autoridades que estavam lá, levaram ele para ver um presídio, um preso. Então, entraram dentro do presídio, olharam, estavam tudo lá, conversando, ele falou tudo lá. Aí ele olhou assim para ele assim, quantos somos? Ele não perguntou quantos presos tinha. Ele falou, quantos somos? Pois é. Quer dizer, quantos de nós que estamos com a grade invisível na nossa frente, nós não estamos vendo que nós também somos prisioneiros, sabemos de quantas existências que vemos vindo também. Pois é. É uma grande oportunidade, viu? Então, graças a Deus, eu estou muito feliz com isso. E a você também e a todos que estão colaborando e colaborar, que esse trabalho fique sempre em pé e que o Espiritismo possa avançar de dia a dia em todos os lares. Porque, para mim, o Espiritismo é o Consolador prometido. Obrigado, Muito Carlos. bem. Um abraço para todos vocês aí, para todos que estão ouvindo, entendeu? E também para as pessoas que estão procurando a se reformar. Porque muitas vezes cada lição dessa nos traz muita experiência. Verdade. Isso é muito bom para nós. Obrigado. Nossa, seu Milton, nós que agradecemos o carinho do senhor, a esse tempinho aí. Eu sei que o senhor está sempre com a gente, sempre ligadinho, sempre assistindo aí. E é gratificante, né, para todos nós que estamos nessa noite aqui, né, e os demais que vão assistir essa palestra aí durante os dias, durante as semanas, e poder ter aí um depoimento aí do senhor aí, eu acho que é muito gratificante. 84 anos, né, senhor? É experiência. Estamos indo para 84. Pois é. É isso aí. É experiência que não acaba mais. Então a gente fica muito grato por isso. Obrigado, seu Milton. Espero que o senhor entre mais vezes nessa nossa live ao vivo, nessas participações, para que o senhor possa deixar aí também um pouco da experiência do senhor para nós. É muito gratificante quando o senhor fala para nós. Obrigado. Obrigado. Gilberto, então eu gostaria que você pudesse, então, agradecer. Ou se não, vamos fazer diferente, Gilberto, se você não se importar. Vamos pedir para o seu Milton fazer a oração para a gente de encerramento. O senhor faz, seu Milton? Fazemos, por que não? Rapaz, eu tinha pensado exatamente nisso. Maravilha. Então vamos aproveitar isso. Então fique à vontade aí, seu Milton. Então vamos primeiramente agradecer a Deus e a Jesus, que é o nosso grande mestre, que nos ampare e que nos deu essa grande oportunidade de estarmos aqui reencarnados e aproveitar essa evolução, acompanhando, porque Jesus sempre nos amparou, desde o instante que nós tivemos da formação, porque ele é o nosso grande irmão, é o nosso irmão mais velho, que tem dado todo o amparo para nós. Então, nesse instante, Senhor, nós pedimos o amparo para que que dê a sustentação de todas essas lições que estamos recebendo, os seus ensinos, para que amanhã nós possamos pôr em prática, se tornarmos mais humildes, mais simples, para que possamos destruir o pesadelo de nossas falhas, de outras existências que tivemos, para que sentimos
estamos e galgar mais um degrau nessa evolução. Mesmo que estejamos com os nossos joelhos sangrando, podemos dar mais um passo à frente. Assim, Divino Mestre, o nosso muito obrigado por tudo que nos proporcionou nesta noite, pelos espíritos amigos que nos deram um amparo, que estão também auxiliando, e também a nossa Mãe Santíssima, que é a Mãe de Jesus, que ela nos cubra o nosso planeta com seu manto de luz também, que ela também é um espírito de uma alta elevação, também que esteja ao nosso lado, para que o planeta Terra chegue ao seu grande objetivo. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, e obrigado por todos que estão ouvindo nesta noite. E que Deus abençoe a todos, que assim seja. Que assim seja, então. Quero agradecer, então, Gilberto, pela sua, né, disponibilidade com a gente, agradecer ao seu Milton por essa entrada ao vivo aí com a gente, foi muito bom. E agradecer, né, agradecer a todos vocês que nos acompanham neste momento aqui pela nossa RTV, né, a Rádio e TV Harmonia. Esperamos vocês aí, aqueles que vão 20 horas, e os demais, que aqueles que vão nos acompanhar na próxima quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Gilberto, você quer se despedir do pessoal? Bom, Carlos, eu queria só agradecer, Carlos. Muito obrigado, obrigado. Um grande abraço para todos, viu? Uma alegria muito grande, viu, Carlos? Muito bem. Obrigado, então, a todos e até a próxima transmissão, até a próxima oportunidade. Deus que assim seja. abençoe. Assim seja.